Pouco se sabe sobre a mulher que teve seus demônios expulsos por Jesus. Ela era prostituta, adúltera, uma seguidora, uma apóstola fiel. As passagens que mencionam Maria de Madalena são pouquíssimas e em quase todas elas teve uma participação minimizada pelo catolicismo. Mas afinal, qual é a verdadeira história de Maria de Madalena? O Evangelho de Maria de Madalena, conhecido como apócrifo, guardado na até então descoberta Biblioteca de Nag Hammadi, famosa por abrigar textos apócrifos sobre a vida de Jesus. O texto, de autoria de Maria de Madalena, é datado do século III. Na maior parte, o Evangelho conta coisas que a Igreja Católica continua mantendo em segredo sobre a figura da mulher mais citada nos Evangelhos, mais inclusive que a mãe de Jesus. Foram necessários 1400 anos para que Roma acabasse aceitando que Maria de Madalena não foi nem prostituta nem endemoniada, e sim, seguidora da filosofia gnóstica, e se tivesse sido fundadora do primeiro cristianismo. O medo da Igreja de ressuscitar a identidade da importância de Madalena em sua fundação é compreensível, já que isso significaria revisar a história desde suas origens, assim como a teologia da sexualidade e o papel da mulher na hierarquia do catolicismo, onde continua relegada a um segundo plano. É compreensível o susto que a igreja levou quando, em 1945, foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito, um punhado de manuscritos de evangelhos gnósticos do século IV que tinham desaparecido porque a igreja os destruíra ou considerá-los apócrifos. Nele fica clara, por exemplo, a estreita relação sentimental e espiritual entre Jesus e Madalena, tão íntima que incomodava os apóstolos homens. Pedro chega a se zangar e pergunta ao mestre por que lhes oculta segredos que só a ela revela, e sentencia que Maria saia de entre eles. Hoje sabemos que na aurora do cristianismo houve um choque entre as duas teologias, a dos gnósticos protagonizada pelo grupo de Maria de Madalena e a do apóstolo forasteiro Paulo de Tarso. Na teologia gnóstica não se fazia distinção hierárquica entre homem e mulher, e se ensinava que o mal não é fruto do pecado original, como continua defendendo a igreja de hoje, mas sim da ignorância. O que significa que a salvação para os gnósticos é a sabedoria. Se tivesse triunfado a corrente gnóstica que apoiavam não poucos os primeiros bispos, a igreja hoje seria totalmente diferente, já que nela a mulher teria um papel fundamental que teve no primeiro século depois da morte de Jesus. A teologia de Paulo e a contaminação com o poder romano fizeram com que a mulher acabasse marginalizada dentro do cristianismo. Não é preciso, entretanto, ir aos evangelhos gnósticos para demonstrar a liderança de Madalena já durante a vida de Jesus e depois da sua morte. Basta uma análise hermenêutica dos 4 evangelhos oficiais da igreja para constatar como Jesus, contra toda a tradição judia, tinha escolhido uma mulher como depositória da sua mensagem. Madalena aparece de fato nos 4 evangelhos canônicos como sua confidente, e ela está consciente da sua relação especial com o profeta. O momento-chave que revela a importância de Madalena para Jesus é a da cena da crucificação e ressurreição. É narrada pelos 4 evangelistas, mas o que oferece detalhes que só ela podia conhecer é o Evangelho de João, considerado curiosamente mais gnóstico, do qual se chegou a pensar que poderia ter sido escrito por Madalena. Aparecem neste 4º evangelho, por exemplo, detalhes de como Maria de Madalena foi ao local da crucificação na alvorada, que ainda estava escuro. Jesus chama ela demonstrando intimidade, o abraça e o chama pelo nome carinhoso. Jesus aparece a ela antes que os apóstolos homens e antes que a sua própria mãe. Em Roma, algumas catacumbas cristãs que nas primeiras pinturas que conhecemos do cristianismo primitivo, do final do século II, não aparece nenhuma vez Jesus crucificado. O cristianismo de Madalena não gostava do símbolo da cruz. As figuras representavam Jesus como um bom pastor ou jantando com seus apóstolos. Em algumas figuras, mostradas apenas a especialistas bíblicos, já aparecem mulheres vestidas de bispas. Porque eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a rejeitada. Eu sou a prostituta e a sagrada. Eu sou a esposa e a virgem.
Eu sou a estéril, e muitos são os filhos dela. Eu sou o silêncio que é incompreensível. Eu sou a pronúncia do meu nome. Aquela igreja da alegria, da fraternidade, da ternura, do perdão e da esperança, sem distinção entre homens e mulheres, pobres e ricos, ainda está a esperança de uma nova ressurreição cristã. O Papa Francisco acaba de chamar Madalena de apóstolo dos apóstolos. Será o primeiro gesto de reconhecimento do primeiro cristianismo feminino? Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários, e não esqueça o seu gostei. E apesar dos manuscritos não estarem completos, já que a única cópia conhecida deles faltam alguns trechos que vão da página 1 a 6 e de 11 a 14. Até aqui, não há nenhuma passagem que sugere que houve um relacionamento íntimo entre Madalena e Jesus, como muito se especula-se. Eu fico por aqui. Fico um abraço para você e até o próximo vídeo.